Deirade! Então, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje eu, a Karuna Mairadika Devidasi e o professor Jagadananda, nós iremos compartilhar com vocês um pouco da nossa mentoria, né, que nós fazemos semanalmente em particular sobre o Bhakti Tantra, Bhakti Tantra Yoga, que é o Yoga devocional, Tantra devocional. Então, enquanto o professor está chegando, eu vou recitar, né, vou cantar para vocês um mantra, que é um mantra que eu gosto muito. Esse mantra, a Gopi Anuradha Devidasi, ela deixou gravado aqui no Instagram da amiga Giradika esse mantra, a versão em português do professor Jagadananda e os amigos, né, do Cancioneiro Baú dos Baús. E aí, então, enquanto o professor está entrando aqui na live, eu vou... E aí, professor, tudo bem? Eu vou recitar para vocês esse mantra, tá bom? É o Sri Radhika Stata. Ele começa... Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Damodararati Vadana Veshe Hariniskuta Vrinda Vipineshe. Damodararati Vardana Veshe Hariniskuta Vrinda Vipineshe. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava. Gokula Taruni Mandala Mahite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Vishabhanu Dadi Navashashileke. Lalita Saki Gunaramrita Vishake. Vishabhanu Dadi Navashashileke. Lalita Saki Gunaramrita Vishake. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Gokula Taruni Mandala Mahite. Vrishabhanu Dadi Navashashileke. Lalita Saki Gunaramita Vishake. Vrishabhanu Dadi Navashashileke. Lalita Saki Gunaramita Vishake. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Karuna Guru Mai Karuna Vaite. Sanaka Sanatana Varnita Charite. Karuna Guru Mai Karuna Vaite. Sanaka Sanatana Varnita Charite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe, essas flores que tá mandando pra você. Radhe. Jaya Radhe Karunaji. Tudo bem, Que professor? felicidade ouvir essa canção, muito doce, a canção de Rupa Goswami. Tá ouvindo bem? O áudio tá bom? Tá bom sim, áudio. Que bom. Então, nós estamos aqui nessa noite convidando as pessoas para assistirem a nossa conversa. Vamos tentar ficar natural para que a gente possa ser como a gente é, né? A gente está aqui para falar sobre os nossos estudos. Essa canção que você acabou de cantar, né, é uma canção que traz muitos ensinamentos. O nome dessa canção, assim, traduzido para o português, se a gente for traduzir,
chama o conhecimento sobre os pés de lótus de Shrimati Radharani. Então, ele é uma chave de conhecimento. É um conhecimento. Quando eu tenho conhecimento, a minha consciência se expande. Né? Aqui, os pés de lótus de Radhika. Delicada e poderosa, caminhando de pés descalços na floresta. Radharani é a divina deusa do amor divino apaixonado. Amor divino apaixonado. Esse tema é ensinado aqui nas tradições ocidentais por Srila Prabhupada. Você e eu tivemos o acesso a esse conhecimento sobre os pés de lótus de Shrimati Radharani a partir da misericórdia de Srila Prabhupada, da tradução dos seus livros, do Bhagavad Gita, como ele é, que você já tem estudado aí também, antes de conhecer a escola e depois. Né? Também eu estava fazendo outros estudos. O Bhagavad Gita é como um rio. Sempre que a gente mergulha, é água nova. É água transformadora. Eu gostaria só de lembrar aqui ao pessoal que está assistindo, todos gratidão por terem aceitado esse convite, de estarem aqui nessa conversa sobre Tantra devocional. A gente vai ter uma mentoria de Tantra devocional em grupo, que vai ser no dia do domingo, agora, dia 4, para a gente se reunir no grupo. A Karuna sempre participa, a mãe dela também. E a gente se reúne vai falar sobre o Bhagavad Gita. Tem um curso gratuito, completo, lá no canal YouTube, para aprender a estudar a Bhagavad Gita. E nesse diálogo a gente vai conversar sobre os estudos desse importante texto que, cada vez que mergulha, conhece mais. Aí, Karunamai, eu gostaria, né, que você aproveitasse essa oportunidade aqui e contasse para a gente como é que, desde a sua tenra juventude, você conheceu o movimento da consciência de Cristo. Mas antes, olha só vou tomar mais um pouquinho. Eu queria cantar uma música para você também. Canta sobre Krishna, fale sobre Krishna, torne-se o mestre da yoga divina. Canta sobre Krishna, fale sobre Krishna, torne-se o mestre da yoga divina. A yoga divina é o nome de Krishna que nos ilumina, que nos purifica. A yoga divina é o nome de Krishna que nos ilumina, que nos purifica. Mas em qualquer cidade, em qualquer lugar, basta simplesmente a sua língua vibrar. Mas em cada cidade, em qualquer lugar, basta simplesmente a sua língua vibrar. Vai cantar como uma criança, canta com o coração, canta forte, canta alto, canto da liberação. Vai cantar como uma criança, canta com o coração, canta forte, canta alto, canto de liberação. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. E Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai, 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 he. Gora, 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 hey. Gora, 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 hey. Nitai, 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 nitai. Mas esse canto é muito simples, é só Hare Krishna e Rama. Ele pode te tirar desse buraco de lama. E esse canto é muito simples, é só Hare Krishna e Rama. Ele pode te tirar
de um buraco de lama e abre a porta e a janela do templo do coração. Deixa essa luz dourada acabar com a ilusão, mas onde tem a energia do nome transcendental, a vibração é de alegria, certamente Cristo está. E vamos junto nessa força, o santo nome cantar. Vem ouvir do nosso mestre, passatempos divinais. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nesse canto de alma limpa, ver o dia amanhecer. Vem cantar e vem dançar, para a graça merecer. Pai, canta sobre Krishna, fale sobre Krishna, torne-se o mestre da yoga divina. Taradika Jarikara, Krishna Upadesha, Maya Gaya Guru Rana, Tadriya Desh. Torne-se o mestre da yoga divina, torne-se o mestre cantando Hare Krishna. Jaya Goura. Tu falou, né, da Bhagavad Gita, né? Toda vez que a gente estuda, né, é um mergulho assim, claro, coisas novas. Então, por mais que eu tenha já algum tempo de movimento, que já conheço a ISKCON desde nova, e já sempre estudando a Bhagavad Gita, quando eu estava estudando o curso, né, que comecei o estudo, né, não concluí, das aulas da escola, então são muitos conhecimentos novos que eu não tinha, né? Não só conhecimento e realização. É muito importante, sempre estar estudando, sempre estar renovando o conhecimento. Por mais que aquela aula já tenha assistido, toda vez que eu assisto novamente, já tem mais aprendizado, mais realização. Muito importante. É porque o devoto ele vai se conectando com o Guru Shakti. Guru Shakti, o nome mesmo já diz, Shakti é a deusa, é o feminino, é o intuitivo. Então, Shakti, Guru Shakti, é a própria deusa, a própria mãe divina que se manifesta como uma inspiração para que a gente cante uma bela canção de amor e sinta alegria no coração. Você chegou no Tantra, no Bhakti Tantra, mas você, Karuna, vem do Bhakti Vedanta. Assim como eu também. A gente estudou ali na ISKCON de Prabhupada, outras missões também que tem aqui no Ocidente, como a Gaudiya Mata. Mas esse Vaishnava Tantra, ele não era conhecido por nós. Até nosso Gurudev buscar essa misericórdia no Radhakunda, no lago de Srimati Radharani, onde tem aquela tradição do Senhor Nityananda, e trazer aqui para o Brasil. Trazer aqui para a gente, na nossa linguagem, também esse conhecimento mais aprofundado dos pés de lótus de Shri Radha. Cada vez vai aprofundando, né? Vejo que Prabhupada ele veio abrindo caminhos. Abriu o caminho para o yoga, abriu o caminho para muitos mestres espirituais que estão iluminando aqui o Ocidente, trazendo essa cultura viva. Então, eu gostaria de ouvir como é que você conheceu os devotos. Eu conheci, né, esse dos devotos foi bem antigo, né? Desde novinha. Quando eu nasci aqui em Salvador, mas fui morar no interior. E com 4 anos de idade, mais ou menos, eu voltei no interior, a cidade de Teolândia, né? A terra de Deus. E quando eu vim para morar em Salvador, com 4 anos, mais ou menos, saí de morar, né? Como misericórdia da mãe de vida, de espiritualidade. Minha família morava perto de um templo Hare Krishna da ISKCON. Então, desde criança, eu sempre vi os devotos passando. Daí, teve a primeira, eu lembrei agora a primeira vez que eu vi os devotos. E eu estava brincando, eu jogava muito, né, com meus irmãos, eram meninos, meu mais velho e mais novo. Era menino, então eu brincava muito com eles. Eu estava lá com eles na rua, jogando bola. E aí passaram os devotos descendo a ladeira. E no final da ladeira da rua tem uma pracinha. Então eu vi, né? Eram 3 devotos, de açafrão, cabeça raspada, com um saquinho na mão. Eu não sabia o que significava aquele saquinho. Né? Os meninos começaram a correr, vamos se esconder, porque meus pais disseram que não podia ficar perto deles, que eles iam raspar a cabeça de todo mundo. Aí o menino não queria raspar a cabeça. E aí todo mundo a gente correu. Todo mundo correu para se esconder no prédio. E é engraçado que a gente perturbava. Na época,
tinha uma música de carnaval, não sei se tu lembra, que era da Márcia Freire, acho que era da Márcia Freire, Cheiro de Amor, não lembro. Que aqui no Nordeste o pessoal cantava muito, que era Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, oh, 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 Hare, Hare, Hare. Então a gente começou a cantar essa música, mas a gente cantava para perturbar o devoto. Então não era com amor, era para perturbar. E os devotos sorriam. A gente tentava perturbar ele, mas ele só dava risada. E sorriu, descendo e continuava sorrindo. Aí ficava pensando, né? Como é que a gente perturba ele e eles dão risada? E aí foi passando o tempo, assim, isso era criança. E aí também teve outra questão de mais velha, né? Já ia de ônibus para a escola. E aí eu já tinha, deve ter uns 14, 15 anos, e sempre via os devotos que subiam no ônibus para vender bala de gengibre. Estava lá sempre vendendo a balinha de gengibre. E eu nunca tinha ido pro templo, eu já tinha visto os devotos, mas tinha medo deles. Né? Porque arrasta a cabeça em todo mundo. E já maiorzinha, eu já encontrei os devotos no ônibus, eu sempre comprava a balinha de gengibre deles para ajudar. E aí teve uma vez que subiu um devoto que estava com um livrinho. Era O Gosto Superior, um livro de receita. E eu fui comprei a balinha daí com ele, aí tava esperando o troco. Eu lembro que acho que a bala era metade do valor, né, do livro. E aí eu levei, aí tava esperando o troco, aí ele falou assim para mim, olha, se você me devolver a bala e ficar com o livro, vai ser muito melhor para você. Ele falou, né, a bala vai te dar prazer daqui até aqui. E o livro vai ser um prazer eterno. Eu lembrei disso, né? Ele falou isso para mim olhando no olho. Assim. Olha, aí abri o livro, aí dentro desse livrinho, o Gosto Superior, tem a partezinha de como você vai agradecer o alimento para Deus. Aí tem o mantra Hare Krishna. Daí ele cantou, ele recitou para mim esse mantra, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. Ele falou, cante sempre esse mantra que você vai ter um prazer eterno. Aí eu lembrei, né, que quando eu perturbava os devotos, eu tinha prazer em estar cantando o mantra. Quando os meninos estavam descendo lá que eu perturbava. Então, eu realmente era prazeroso, aí resolvi me convencer e fiquei comigo. Então, foi assim, a segunda experiência que eu tive com o Pentathlon. Né, de ver, assim, dele, né, eu lembro até dele, que foi a primeira pessoa que me deu manga. Porque a Márcia Freire, ela cantava pro carnaval, mas eu tinha um estilo devocional, né? Esse objetivo devocional. E já com o devoto, ele olhou para mim, né, e me falou o mantra, assim, para eu gravar, para eu aprender o mantra. E falou, sempre que você for comer, cante esse mantra. Então, foi um bom ensinamento e eu fiz isso. Mesmo sem ir pro tempo, eu sempre que eu ia comer, eu cantava esse mantra. Então, já estava oferecendo alimento para Deus por instrução desse devoto. Né? Ele foi como guru, né? Como mestre. Ele foi o primeiro mestre que me deu o mantra. E aí, eu lembrava dele quando eu comecei pro tempo mais velha, né, já com 16 anos, daí eu ficava procurando esse devoto. Eu falava, ó, era um devoto que tinha assim, magrinho, cabeça raspada, usava um boné e tinha uma bolsinha de lado. Você conhece ele? Não tinha como encontrar na época. Ele falou, não tem como encontrar. Todos os devotos na época eram dessa forma. Era magrinho, com a cabeça raspada e usava um boné para poder fazer distribuição de livros em ônibus. Mas aí, depois disso, teve outra experiência que minha irmã ia para o templo e tinha uma amiga, e esse amigo deu para ela uma foto de Cristo. Essa foto, como a gente dividia o quarto, essa foto de Cristo ficava lá no quarto. E eu ficava sempre olhando, assim, olhando, olhando, e cantava o mantra que o rapaz tinha me explicado no ônibus. Aí ficava olhando assim, essa foto me hipnotizou. Aí quando ela casou, ela deixou a foto comigo. Ela tá comigo até hoje, sabe? E, e daí, com o tempo, eu senti vontade, né? Depois, por conta dessa foto, de tanto olhar para essa imagem de Cristo, eu senti vontade de ir pro templo. Aí eu pedi para minha irmã para me levar, mas quem me levou foi meu irmão. E aí eu fui para ela pro templo e depois decidi, gente, já foi. Né? Tem um verso que diz, né? Ó, oh, amiga, não olhe nos olhos de Govinda. Se você tem algum desejo por este mundo material, não olhe nos olhos de Govinda. Porque quando você olha nos olhos de Govinda, você perde o prazer por esse mundo. Então é isso que acontece. Quando a gente olha nos olhos de Govinda, já foi. É porque quando a gente experimenta um prazer que a gente nunca tinha sentido, tudo que a gente já sentiu, aquele prazer mais elevado, a pessoa, um gosto superior, como diz o nome do livro que você adquiriu, trocou pela bala de gengibre, você escolheu o gosto superior, o gosto superior. Ao invés de ficar com o alimento apenas para a sua língua material, você despertou a sua língua transcendental.
A língua transcendental é o paladar mais refinado. Aqui uma apuração do nosso paladar, aonde eu vou ter sentidos espirituais. Quando você começou a live cantando o mantra de Radharani, o conhecimento acerca dos pés de lótus de Shrimati Radharani. Né? Radharani é Ladini Shakti. Então, ela é a potência ou o poder do prazer. Então, ela que é dela que vem a sensação de prazer, de forma diminuta, que a gente sente numa balinha de gengibre que coloca na boca, ali, aquela balinha, aquele prazer é uma fagulha, uma pequena partícula de Radharani. Radharani é o prazer, ela é a potência do prazer. Sempre que alguém sente prazer, é Radharani. Essa potência de prazer, ela também tem outro nome, é amor. Amor é prazer. A gente pensa que amor, não sabe como é amor. Amor o prazer é amor. Amor quer dizer servir, quer dizer se dar, né? Se entregar. É o que você sentiu. Você sentiu um chamado e se entregou ao mantra. Eu vou cantar para você mais uma vez. Hare, 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 Hare Krishna, 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 oh, Hare, 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 Hare Krishna, 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 oh, Hare, 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 Hare Krishna, 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 oh. Porque o carnaval também é a busca do prazer. A gente está buscando o prazer. O Tantra ele vai estudar isso. Né? Lá no Bhaktivedanta, a gente estuda um pouco disso, que Shrimati Radharani é a potência do prazer de Krishna. E que o prazer está no serviço a Deus. E a gente aprende como que a gente vai oferecer o alimento. Como você disse, você pegou o livro lá, O Gosto Superior, esse livro abençoado, que tem receitas maravilhosas lacto-vegetarianas, e nos ensina a fazer a oferenda. A oferenda onde santifica-se o alimento. E aquele prazer da língua, ele se torna uma meditação. O ato de cozinhar e de gratificar o paladar, comendo comidas saborosas, oferendas saborosas, a gente traz a nossa devoção, o ato de servir. A pessoa come com atitude de serviço, não é assim, Carol? Honrar prachada. Como que a gente entende isso? É um serviço, né? Quando a gente dá... Primeiro a gente honra a prachada como agradecimento, como oração. É que todas as religiões a gente vê, tem a oração de do alimento, né? Está honrando a prachada, né? Agradecendo o alimento que foi fornecido por Deus. Quando a gente dá prazer à nossa língua, está dando prazer ao corpo de Radharani, santificando o corpo de vida. Sim. Sim. Mas uma coisa que caracteriza ali, né, também é o controle dos sentidos, a disciplina de se aprender a controlar os sentidos. Apesar da gente ter a gratificação de comer as maravilhosas oferendas ao Senhor Krishna e depois comer a prachada dele, né, que são alimentos muito saborosos, existem muitas restrições dos sentidos. Você foi iniciada dentro desse sistema Bhaktivedanta, aonde existem várias restrições, não foi assim? Você fez votos. Tem os votos para controle dos sentidos. No Bhaktivedanta, né, eu aprendo, né, que assim como a tartaruga ela recolhe os sentidos do casco, a gente também recolhe os sentidos. E aí depois eu aprendi, né, com o Bhaktivedanta essa questão, né, de como não controlar para reprimir. Porque a tartaruga ela está se encolhendo por medo. Né? Então não é por medo, a gente não vai seguir, mas não por medo, mas pelo gosto de estar servindo. O controle dos sentidos não como ordenar, não faça isso, não como negação, como restrição. E sim dando um gosto superior ao sentido. Isso. São caminhos diferentes. Né? O Vedanta, ele cria a possibilidade da gente conhecer o Tantra. Se a gente não passar pelo Vedanta, a gente não pode conhecer o Tantra. Aqui a gente traz tanto o Vedanta, que é devocional, porque existe o Vedanta também que não é devocional, ele é intelectual. A maioria das escolas de yoga aqui do Ocidente que ensinam Vedanta, que estudam sobre Vedanta, elas são da linha Gyani, de Shankaracharya,
estudando através do intelecto, das conclusões filosóficas, né, que também é um caminho, mas existe o Vedanta visto pelo ângulo devocional, que é o Bhagavatam, o Bhagavata Purana. Bhagavata Purana é o comentário natural do Vedanta Sutra, da parte dos Vedas que versa sobre o conhecimento do espírito, da alma espiritual. E ali ele se debruça numa linha de austeridade, mas ainda tem muito de Jnana. Mesmo sendo Bhaktivedanta, o Vedanta ele sempre puxa muito do intelecto. Então, o intelecto ele chama a renúncia, né? Ele chama o desapego. Aqueles que seguem o caminho de Jnana, eles são renunciados, que vivem na floresta sem nenhuma posse. Eles não têm como ocupar a energia material a serviço de Deus porque não tem devoção. Então, eles nunca vão comer um jantar suntuoso, saboroso, como os devotos fazem. Os devotos que são seguidores do Bhaktivedanta, eles vão comer um jantar muito saboroso que foi oferecido a Krishna. E aquilo vai ser como a hóstia, né? Como o jantar da Páscoa de Cristo, né? Que é o corpo de Cristo. Da mesma forma, é Krishna mesmo. A prachada está comendo os lábios de Cristo, está beijando os lábios de Cristo. Quem prova a prachada está beijando os lábios de Cristo. Então, o devoto ele se entrega a esse prazer com devoção. É como um serviço. Eu vou honrar a prachada. Honrar a prachada quer dizer comer o alimento oferecido a Deus. É um serviço devocional. Então, ele não tem restrição. Agora, um Jnani, uma pessoa que estuda Vedanta sem Bhakti, ele não tem por que comer um jantar suntuoso. Ele vai querer se abster dos sentidos. Ele sabe que a língua é o mais voraz de todos os sentidos. E se eu não controlar minha língua, eu vou ter muitos problemas. Eu vou ter problema de digestão, eu vou ter problema de saúde, eu vou ter problema social, porque vou falar o que não devo. Né? Eu vou arrumar briga, né, com uma pessoa que eu gosto, que é minha querida, uma pessoa querida minha, porque eu não controlei minha língua, eu criei um problema com essa pessoa. Você já passou por isso? Né? Soltei minha língua e machuquei uma pessoa que eu gosto. Né? Eu preciso, então, controlar minha língua. O devoto sabe que tem que controlar a língua. Então, canta Hare Krishna, oferece o alimento e come o alimento oferecido. Isso é Bhaktivedanta. Né? Mas o Bhaktivedanta ele não aceita oferecer tudo a Deus. Né? Tem coisas puras e coisas impuras. Né? Ele vai dizer que você não vai oferecer carne para Deus. Né? Você vai oferecer alimento vegetariano. E você só vai oferecer aquilo que está no modo da bondade. Né? E aí as suas necessidades físicas, outras necessidades que sejam categorizadas como modo da ignorância, como é o sexo, dentro da visão vedantista, ele é rejeitado. A vida sexual se torna um fardo. Né? É um impulso animal que eu devo lutar contra. Como você disse aí, a tartaruga recolhe os membros. Aí Krishna fala isso na Gita. Ele tira os objetos dos sentidos do contato com os sentidos, mas o apego dos objetos, dos sentidos pelos objetos, continua. Agora, quando ele experimentar um gosto superior, aí ele se fixa em transcendência, é o que Krishna diz. A gente vai estudar mais o Bhagavad Gita. Tá? Então, Krishna diz isso. Aquele que recolhe os sentidos do contato com o mundo, né, mas permanece apegado. Ele pode cair a qualquer momento. Mas aquele que experimentou um gosto superior, ou seja, ele viu algo muito belo, e aí as outras coisas que ele achava belo antes não tem mais sentido, é feio. Né? Diz assim, quando vê Krishna, o sol vai ficar envergonhado na presença de Krishna, que Deus é tão bonito. Né? Então, se você tem contato com o divino. Né? Então, o Bhaktivedanta, ele não aceita o oferecimento de alguns artigos. Ele vai tentar distinguir o que é matéria e o que é espírito. É o neti-neti. Isso sim, isso não, isso não, isso não é. Ele tenta encontrar a raiz da existência. Então ele começa a investigar. É isso que eu busco? Qual é a minha essência, o meu prazer real? E aí ele fica rejeitando. Então tem muita rejeição no caminho Vedanta para treinar a mente, para colocar nos trilhos, para segurar os nossos impulsos e desenvolvermos um caráter, desenvolvermos uma determinação, uma firmeza de pensamento. Agora vem o caminho do Tantra, e o caminho do Tantra é um outro momento.
é um momento de maturidade. O Tantra é um momento da vida espiritual onde existe aqui uma compreensão de que eu não estou separado de Deus em momento algum. Eu não posso dizer que algo é puro e algo é impuro para ser oferecido. Eu devo reconhecer esse corpo de 5 elementos, Panchatattva, como uma oferenda à grande deusa. Então, o Panchatattva são 5 elementos dentro do Tantra. No Bhaktivedanta, a gente estudou o significado mais elevado de Panchatattva. E às vezes a gente se esquece o motivo pelo qual a gente está estudando o Panchatattva. Panchatattva é o Tantra transmutando o nosso corpo. Ele vai transmutar as nossas células em amor divino. Então vai ser tudo prazeroso. Dos cabelos até o dedão do pé, até a unha. Tudo vai ser prazeroso. Ladini Shakti. Conhecimento dos pés de lótus de Radharani, que é a potência do prazer de Deus. A potência do prazer do divino. Do verdadeiro eu. Krishna é o verdadeiro eu. Eu sou a vida de tudo que vive. Ele diz isso no Gita. Então, Krishna, a gente entende como eu. Irada é o que dá prazer ao eu. No estado que nós estamos, Karunamai, o que mais dá prazer não é o corpo? O corpo é a principal fonte de prazer para a mente e para o ego. Sem o corpo, a mente e o ego vão virar fantasmas. Vão ficar perdidos sem um destino. Então, o corpo, ele é uma grande oportunidade da gente compreender Radha e Krishna. Porque o corpo é Radharani e o eu é Krishna. Esse corpo, 5 elementos, veio do útero. Aí a gente tem outras consciências aqui. No Bhaktivedanta, às vezes, as pessoas que vão olhar rapidamente assim os livros, e às vezes até isso parece misofobia, medo de mulher, né? Porque às vezes é tão contra a coisa do sexo, né? Eu mesmo fui treinado na linha do Brahmachari durante os 10 anos da ISKCON, assim, na Gaudiya Mata, e não tinha contato nenhum com mulher, né? Nem pensava, nem falava direito, né? Assim, mantinha mesmo, porque era para manter aquele voto de celibato, era difícil, você fica sensível. Né? Quando você começa a negar muito uma coisa, você fica mais sensível a ela. Né? Até a voz de uma mulher pode, né, causar transformações físicas. Para um pobre brahmachari que tenta apertar o Kalpina. O caminho do Tantra, ele se revela para os devotos, principalmente brasileiros, como uma forma muito mais simples de praticar a consciência de Krishna. O que você acha disso, cara? A forma devocional do Tantra, a questão da consciência, né? Porque eu sinto uma espontaneidade, sem tanta repressão. Né? Então, transformar tudo como um serviço, como comentou, né? A Ladini Shakti é a presença suprema, a fonte do prazer. Então, está Isso. sempre utilizando o corpo, né? Esse corpo é um aparelho, um presente da Mãe Divina. Então, utiliza ele da melhor forma possível, sem machucar ele, utilizando ele com amor. Como é um presente da Mãe, um presente que você recebe e trata com carinho. E é um presente da Mãe Divina, um presente retirado. Então, Uma das grandes diferenças do Bhakti Tantra é justamente essa, né? De ver a posição exaltada do feminino. Diferente, né, de condenar o corpo. De achar que o corpo, né, ele se destina apenas a sofrimento. Mas ele se destina aqui à realização espiritual. O meu corpo é a forma pela qual eu tenho de realizar o meu espírito plenamente. Porque aqui na matéria eu posso realizar um ato de devoção, um ato de amor. Eu posso realizar um ato de amor verdadeiro, de doação, de me tornar superior aos meus desejos e me entregar à vontade do amado. Isso é amor, é servir. Então o corpo ele nos dá essa oportunidade. E por isso a gente tem profunda gratidão à mãe.
No Tantra, a gente vai trazer essa consciência da gratidão à mãe, da conexão com a mãe. A mãe é o primeiro chakra. É na base da coluna, ali onde nós nascemos, do canal vaginal, de dentro das entranhas do feminino, é que surgiu esse corpo. Esse corpo foi produzido no útero, que é chamado no Tantra de Yantra. Yantra é o próprio útero da Mãe Divina, é uma forma geométrica. Uma forma geométrica, ali tem o círculo, tem o quadrado, tem os 5 elementos. Ali é o Panchatattva. Então a gente tem o Yoga Pitta de Navadvipa, que estamos estudando na sua mentoria já, nas meditações, né? De como praticar esse serviço devocional mental. É uma prática mental para desenvolvimento do corpo espiritual. Aí a gente vai visualizar um corpo espiritual, a partir desse corpo que a gente tem, dessa experiência física que a gente está tendo. Então, o corpo material ele surgiu do útero da minha mãe. No útero da minha mãe tem terra, água, fogo, ar e éter. Quando entra o sêmen é a consciência. A consciência dá forma a esses elementos. Sem a consciência, os elementos eles não têm uma forma. Quando entra a consciência, então, Krishna Chaitanya é o primeiro membro do Panchatattva. Krishna Chaitanya, a consciência. A consciência, ela vem através do éter. Porque o conhecimento é passado de boca para ouvido. Um fala e o outro ouve. Shravana, ouvir e cantar, Kirtana. Esse é o primeiro processo de Bhakti. Ouvir o conhecimento. Quando eu escuto, a minha consciência muda, a minha consciência expande. Então, esse é o caminho do Tantra. Ele vai trabalhar dentro desses elementos. O éter me deu a audição. Então, a primeira coisa que acontece quando eu estou na barriga da minha mãe é ouvir. Aí, depois vai vir o desenvolvimento dos outros elementos. O Senhor Nityananda é o elemento ar. O ar me traz o tato, a percepção tátil do mundo que me cerca. É o elemento ar. Aí depois vem o Senhor Adwaita, Adwaita Chandra. Então, Adwaita, ele traz o elemento fogo, que me dá a visão. Então, eu começo a ver as formas, começo a assumir mesmo uma forma. O fogo dá a forma, dá a visão. Então, depois vem Gadadhara, que é Shri Radha, e que é o elemento água, aonde toda a realidade espiritual pode se manifestar na matéria, através do paladar. Por isso que a língua é o principal dos sentidos para que a gente possa ocupar, né? Saboreando o alimento oferecido em sacrifício a Deus e cantando os nomes, os mantras, as glórias. E a gente vai ocupando a língua e saboreando esse sentido, que é o elemento água. Então, o elemento água dá o paladar. O paladar, a gente tem Gadadhara. E depois Shrivasa, que traz o elemento terra. O elemento terra me dá o corpo, me dá os 5 sentidos, me dá o olfato. Então eu percebo o aroma. O aroma. Então cada elemento traz o anterior. Esse é o estudo do Tantra, Panchatattva. 5 elementos. Os 5 elementos, às vezes, dentro de algumas correntes Shaktas, que são mais extremistas, tântricas mais extremistas, porque tem tântrico assim, né, que debanda muito pro lado da magia. A gente sabe que Tantra leva fama daquelas coisas de ficar fazendo magia, encantamento, jogar feitiço numa pessoa. Na Índia tem muito esse medo. Aqui no Brasil o pessoal pensa de sexo, né, mas lá na Índia pensa logo desse negócio de magia negra. De magia para fazer feitiço. Porque o poder corrompe a gente, né? O poder corrompe o ser humano. Então, o Tantra devocional, ele é um Tantra que é guiado pela humildade. A humildade é o retrato do amor. Então, ele vai trazer a devoção, ele vai trazer um intuito de serviço. Né? Ele se diferencia do Tantra que vai jogar feitiço, que vai se debandar só para o fruitivo, né? Para obter frutos temporários, materiais.
Aí, algumas correntes, elas trazem coisas chocantes, né? Como o consumo de carne, matar um animal em sacrifício num ritual tântrico, beber vinho, praticar sexo. Aí são cinco elementos também, né? Que é a carne, o peixe, né? o, o vinho, o mudra, que às vezes é grão e às vezes são gestos. Né? São posturas específicas, sexuais ou de invocação da deidade no corpo. Né? Porque a gente invoca a deidade como que Deus vem, e aqui é como fosse uma estátua, o corpo é como uma estátua que a gente coloca no altar e invoca Deus ali, ou o yantra, que é desenhado e se canta mantras para invocar a presença de Deus, da mesma forma faz para o corpo, aí se faz alguns gestos de mãos, ou posturas sexuais, e aí eles também debandam para esse tipo de prática, que aí faz matança de animal, de peixe, consumo de vinho, né? Os mudras e o ato sexual. Então, esses seriam os panchatattvas. E cada um tem a ver com um dos elementos. Terra, água, fogo, ar, éter. Cada um tem a ver com um dos 5 sentidos. Visão, audição, olfato, paladar. Né? Tudo isso está trabalhando. Agora, tem vários níveis. Tem o Tantra Pacho, que é esse, aí mais no modo da ignorância, tamásico, mesmo, que fica nos crematórios. Aí tem o Virya, né, que é mais no modo da paixão, né, de guerreiro, e tem o Divya, que é no modo da bondade. Então, o Tantra Vaishnava, ele é um Tantra Divya. Né? Então, ele traz o significado do Panchatattva como o próprio devoto em si, como a compreensão desse meu próprio corpo. Então, a adoração dos 5 elementos é a consagração do meu corpo. É o Bhuta Sudhi, é o próprio Bhuta Sudhi. É a purificação. Bhuta Sudhi significa que eu só posso servir ao divino se eu for divino. Se eu não for divino, eu não posso me aproximar do divino. Eu não posso querer entrar no sol sem um corpo solar. Num outro corpo que não seja solar, ele vai ser incinerado. Então, para eu me aproximar de Radha e Krishna, do casal divino, e do prazer original, da potência de prazer de Deus, eu tenho que ter um corpo apropriado, com moléculas feitas de amor puro, igual o corpo de Radharani. Né? Tem uma canção do cancioneiro, dos Baus, que fala assim, né? Corpo de Radhika é feito de amor por Cristo, o corpo de Radhika é feito de amor por Cristo, cada parte de seu corpo é feito de êxtase amoroso, cada parte de seu corpo é feito de êxtase amoroso. Radhe, 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 Radhe. O corpo de Radha é feito de amor, então o meu corpo também deve ser feito assim. Então a gente traz o Panchatattva, Shri Gauranga Nityananda. Canta aí o mantra que a gente está praticando. Shri Gauranga. De Gauranga Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakti. Esse é o mantra do Panchatattva. Para purificação do nosso corpo. Tornar o corpo pavitra. Capaz de saborear o êxtase mais elevado, mais refinado. Então, cantar o mantra com a consciência do desenvolvimento de um corpo feito de amor. Atualmente, esse corpo material, no estado condicionado, ele é chamado Kamarupa. Kamarupa quer dizer a forma de Kama, a forma do desejo, Kama Sutra, né? Desejo, Kamarupa, a forma de Kama, do meu desejos de vida passada, eu obtive esse corpo, devido aos desejos de vida passada. Agora, no Tantra, eu vou converter o meu desejo no desejo por Deus, no desejo de servir a Deus. Então, cada um dos meus desejos vai ser dedicado a Deus. Então, o meu corpo inteiro vai ser dedicado a Deus. Aí eu tenho o Gauranga como Panchatattva Atmakam Krishnam, Bhaktarupa. Bhaktarupa é Chaitanya Mahaprabhu, a forma do devoto. E Bhakta Swarupa é Nityananda, ele é a personalidade do devoto. Bhaktavatara é a Adwaita, ele é a encarnação do devoto. Então é um avatara. O devoto ele passa a ser um avatara.
Aqui no Tantra, a gente compreende que seremos avataras. Né? Essa é o objetivo, de encarnar, incorporar o divino aqui na Terra. Isso não é o ego. Na verdade, é a humildade, de tirar o meu ego para dar lugar a Deus, para dar passagem ao divino, para dar passagem à deusa. Né? Tem uma música que diz assim, arreda homem que aí vem mulher, arreda homem que aí vem... É, porque, porque o homem é o ego, né? E a mulher é a intuição, é o poder de Deus, do prazer, né? É o feminino. Então, o tântrico ele aprende a aflorar o seu feminino. Mesmo o homem tântrico vai ter que aprender a aflorar o feminino, porque o feminino é a intuição, é o saber esperar. Reconhecer o casal divino como masculino, né? E eu ser a entrega, eu vou ser a entrega. Então, é a própria natureza de se entregar, é a natureza de Bhakti. A Bhakti ela tem uma natureza feminina, é a natureza de dar prazer, de outorgar prazer. Então, Shri Radha, ela é a outorgadora de prazer de Krishna. Ele é o desfrutador supremo e ela é quem outorga prazer a ele. Então, meu corpo se destina a dar prazer ao divino. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai. Mas essa mentalidade, né, ela vai surgindo aos poucos. A gente tem entendido, Karuna, que estamos estudando o Dakshina Tantra. Primeiro, antes do Tantra de esquerda, que vai ocupar o corpo, né, eu tenho o Tantra de direita, que vai ocupar a mente. Primeiro, eu tenho que vencer os pensamentos. E depois é que eu posso mudar a minha consciência física, corporal. Senão, eu vou ter cheio de traumas. O corpo é cheio de traumas, não é verdade, Karuna? A gente já conversou sobre isso, né? Existem coisas dentro da gente que guarda, meu Deus. Às vezes vem uma mágoa, um ressentimento, uma frustração que os meus relacionamentos me trouxeram. Aí a gente se refugia em Mãe Kali. É isso? Você gosta de cantar para Kali, hein? Você é devota de Kali. Gosto sim. Às vezes quando eu canto aqui na frente do altar, aí canto e danço para Mãe Kali, para Goranga, Nityananda, Radha Krishna, Kali Devi. Inclusive, você estava ouvindo uma aula do Tianipatá, e que a gente compartilha, né, no Spotify da escola, e você, como boa aluna, sempre está ali estudando, acompanhando a leitura do Tianipatá, que é o livro que conta a história da deusa Kali, ela vai lutar contra o exército de pensamentos, a vaidade, a autodepreciação, o boca suja, o perambulando de um lado para o outro, são pensamentos, né? Perambulando de um lado para o outro. É quando eu fico na mental, né? Fico andando de um lado para o outro sem saber o que fazer da minha vida. Aí acaba fazendo besteira. São pensamentos que precisam ser vencidos para que a gente possa encarnar o prazer na Terra. Então, a gente tem o arquétipo de Kali e Durga e o Senhor Shiva, que nos ajudam a purificar. E aí você teve uma chave ali. Eu gostei tanto daquele texto que foi onde surgiu a ideia dessa live. Porque quando eu li, eu fiquei tão feliz. E em grande êxtase, disse que a gente precisa contar isso para todo mundo. Aí eu gostaria que você pudesse apresentar para a gente esse texto que você mandou para mim. O Surya Puja, né? Não, aquele do Tianipatá. Batata. O Tchone Patá, ele tem um carinho especial por ele, né, por essa leitura do Spotify, porque foi quando eu comecei na escola Sarasvati. Né? Tem uma amiga, a Sita, que é amiga da Nanda Govinda, que é a professora de dança. Daí ela me colocou, estava procurando Radha, né? Falando com ela que tinha pouco material sobre espiritualidade, então ela conhecia. Ela, tem uma escola que faz a leitura. Aí entrei no grupo da escola e é só clicar, mas só entrava no domingo para escutar a leitura da Norada, que ela faz a leitura do Govinda Lilamri. Só entrava para escutar isso, eu não prestava atenção no que a escola fala nas publicações. Aí teve um dia que eu resolvi olhar, tava um monte de publicação, imagem, assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí eu cliquei no áudio para ouvir. Era você, né, professor, com a professora Krishna Chandra, recitando Chandipatá, porque era o Navaratri do ano passado, no final do ano passado. E aí eu me interessei, nossa, que leitura maravilhosa. Aí fui voltando, né? Eu voltei tudo. Fui voltando até o começo, fui baixando os áudios, escutando tudo. Aí. Foi bem interessante. Foi o que me fez me aproximar da escola. Aí depois eu quis conhecer vocês pessoalmente.
Foi já esse ano. Então, eu sempre estou escutando, né? O Chandipatá, sempre eu vou lá no Spotify, estou sempre escutando, aí acaba, eu volto para o início. E aí, teve uma vez que eu estava escutando, e aí eu tive acabou uma visualização, né? Porque no início do capítulo ele faz uma meditação. Ele descreve uma forma da Mãe Divina. E aí foi quando eu estava... Aí eu vou ler aqui porque está tudo escrito aqui, tá? Então, aqui eu escrevi para o professor, já com uma conversa para ele, né? Senti essa realização e quis escrever. Então, o texto está no tom de estilo de conversa. Então, foi... Diaga, eu vou tentar descrever para você. Eu estava ouvindo a gravação do Patá e passando pela parte que os devas estão reverenciando a Mãe Divina, tem uma meditação que descreve Devi Lakshmi. Quando eu estava meditando nessa forma de escrita, simplesmente a minha mente surgiu uma forma didática muito bela. E enquanto eu meditava, em cada parte do seu corpo, eu só pensava em te mostrar de alguma forma, né? Esse sentimento de querer mostrar, de querer estar em contato com o Guru, de querer mostrar para o coração. Então, eu chamei meu coração, a minha Gurudevi, ficamos juntas ali contemplando. Espero que ao ler tu consiga lembrar, porque eu não consigo descrever Shrimati, né? Não consigo descrever como era, ela é. Shrimati em pé, numa flor de lótus, no tom rosa, o centro amarelo, a sola rosada de seus pés, o pé esquerdo apoiado atrás e o direito cruzado à frente, a ponta dos dedos pintados em vermelho, um sol desenhado no dorso, tornozelas douradas com pedras brilhantes. Vestida com sari vermelho, amarrado com uma roupa de dança, detalhes dourados na borda e um lenço amarelo amarrado em panturrilhas firmes, arredondadas, sustenta o largo quadril, quebrado para a esquerda, destacando uma fina cintura e um umbigo desenhado pelo rei dos arquitetos. Enquanto eu contemplava cada parte do corpo de Radha, alguns flashes de cenas dessa forma, interagindo com Krishna, surgiam em alguns momentos. Eu não sabia onde focar. Aí tentei manter a concentração nos contornos do gato. Ela usa um corpete vermelho, muito bem ajustado, realçando seus seios firmes e redondos como dois grandes sacudos. Seu tronco, reclinado para a direita, carrega um fino colar de ouro, cravejado com joias verdes, que segue até o encontro das duas frutas maduras. Uma guirlanda de flores de jasmim brancas e rosas adorna o seu corpo. Sinto o aroma das flores. Minha amiga, essa parte que me chamou a atenção desde o início. Eu nunca tinha visto nada parecido com isso. Com sua mão esquerda inferior e a superior direita, ela segura uma flauta de uma cor de ouro escurecido e dedilha com seus dedos delicados dourados. Sua mão direita inferior está aberta e suavemente inclinada de berço. A superior esquerda traz paz e destemor. Seu jovem rosto é decorado com um fino queixo e um largo sorriso de satisfação. Seu nariz delicado e arredondado é muito bem ajustado no encontro de seus lábios avelutados. Seus olhos grandes, brilhantes como duas safiras, removem qualquer escuridão. Seu cabelo negro, amarrado numa trança decorada com flores do campo. Apoia-se em seu ombro esquerdo e desce como um rio pela lateral do corpo até o seu quadril. Ela usa uma tiara em formato de golfinho, com joias brilhantes, e no centro do golfinho, uma joia principal que brilha em todas as cores. Tendo a imagem dela, vou tentar falar dos flashes que surgiam enquanto eu contemplava esta bela forma. Por exemplo, quando eu mirava em seus pés e subia por suas panturrilhas, a imagem que vinha era ela recostada sobre um arbusto, cabelos soltos e esvoaçados, e em aparente desalento, o corpo despido, o menino Krishna, também despido, massageando seus pés, como na imagem vestida de Lakshmi Narayana. Conforme ia subindo nas curvas de seu corpo, as cenas eram do jovem casal na batalha do Cupido, em uma cama de flores. Tentei bater ao máximo a concentração da imagem, deixando as cenas surgir, tentando não me perder nelas. Porém, com o tempo, comecei a voltar a atenção para o áudio, que já estava bem avançado.
Já tinha se passado umas 2 postagens e eu me dei conta do tempo que passei em contemplação. Vim correndo te escrever para não perder nenhum detalhe. Foi difícil escrever, porque a mente já entrava em outra meditação. Enquanto eu digitava, eu estava me esforçando para te passar essa imagem original. Daí, quando eu segurava para não perder essa lembrança, tinha uma pressão na cabeça e um leve dor, que passava e voltava novamente, quando eu não deixava fluir em novas imagens. Essa é incrível. Jaya Sri Radhe. Você é muito afortunada, Karuna. E eu também sou muito afortunado de ter sua amizade. É uma devota sensível. Essa sensibilidade, essa mente sensível para as qualidades do divino. É desejável. É uma pessoa muito afortunada. Podia estar se lamentando de tanta coisa. A mente podia estar sofrendo por tanta bobagem. A mente fica com medo de perder uma posição que conquistou. Já conquistou a posição, tá tudo bem, mas a mente fica com medo, querem roubar minha posição. A gente fica pensando tão mal. Alguns tântricos trilham esse caminho, infelizmente, com medo da inveja, ficam adoecidos, querendo controlar e se defender. O devoto entrega tudo para Deus. O devoto se sente em paz, se sente seguro, porque ele confia em Deus. Confia no controle de Deus. Então sabe que não tem por que lamentar. Por isso que Krishna diz, aquele que não lamenta, que não deseja nem rejeita, o que agrada, o que aborrece, né? Que não tem inveja de nenhum ser vivo, que não tem senso de posse. É uma pessoa que está pensando nos seios de Radharani, comparando eles a saputice. Né? Que delícia! Algo que vem na língua, no paladar, na forma. O saputi, para quem conhece e aprecia, é uma fruta muito saborosa. Né? É a fruta preferida do Senhor Krishna. Já ouvi dizer. Há aqueles devotos que dizem que são íntimos e dizem que Krishna gosta de saputi. Então, saputi, ele tem até um leite, né? Ele tem a forma. Então, quem gosta, olha para aquela forma, já sente a boca. E o aroma vem. O aroma são 5 sentidos. Isso é o Panchatattva. Isso é Panchatattva. Não precisa matar animal para se conectar com o Panchatattva. Aqui o Tantra é devocional. Aqui eu vou purificar os meus sentidos conectando. Quando eu ver o saputi, toda a vida agora eu vou lembrar dessa doce poesia. Todas as vezes agora que eu ver um saputi, eu vou me lembrar dessa doce poesia. Quando eu ver o quadro de Lakshmi Narayana, olha aqui, a Lakshmi é sempre retratada massageando os pés de Senhor Narayana. Algumas pessoas com um raso fundo de compreensão pensam que essa imagem está diminuindo a mulher, pelo contrário. Lakshmi, ela é a terapeuta de Vishnu. Vishnu vai lá para ser cuidado, para ela deixar ele, como a gente vai no médico. Um médico vai cuidar da gente, né? Vai dar ali, vai cuidar dele. Então ela está fazendo a terapia para ele ficar forte o suficiente para manter os universos materiais e espirituais. Né? Ele é o mantenedor. Então ela que dá força, ela é o poder dele. Mas agora Krishna se tornou o servo da deusa. E agora é ele que está massageando os pés dela. E isso é a coisa mais linda de se ver, que sensibilidade. Né? E conseguir absorver a sua mente nessa visão é a misericórdia de Srimati Radhika, que deve ser recebida com grande humildade. Né? E que você tem, né? Na verdade, o devoto não revela esse tipo de coisa. Você revelou para mim porque você tem uma relação, né, de confiança, a gente tem desenvolvido uma boa amizade, mas o devoto ele evita de dizer as suas próprias meditações. Agora, eu pedi para você, né, pedi para você mesmo e assumo que pedi para você e você veio e revelou. Né? Aí os devotos podem saborear, né, como que se pratica bhajana. Isso é uma meditação, é uma experiência que você viveu, assim que os Goswamis escreveram os seus livros. O Vilapa Kusumanjali, por exemplo, ele é um livro tântrico que é utilizado por várias tradições tântricas, mesmo aquelas que não são Vaishnavas, usam o Vilapa Kusumanjali, porque é um livro de oração à deusa belíssimo. É uma guirlanda de lamentos. Lamento por quê? Porque o sábio que escreveu o livro, Raghunatha Dasa, ele tinha a visão, e quando ele perdia a visão, ele escrevia um verso lamentando
por não estar tendo aquela visão ainda, né? Por ter perdido aquela visão. Então, são os espurtes. Esses espurtes, eles vão expandindo a nossa consciência e transformando o nosso corpo em amor divino, capaz de servir a Deus, capaz de incorporar o divino na terra, de se tornar um mestre cantando Hare Krishna. Não se deve pensar com ego. A posição do mestre é a posição do servidor. O mestre é o servo. Ninguém deve pensar que o mestre... Qual é a qualificação do mestre? A qualificação do mestre é a qualificação do discípulo. Se eu souber qual é a qualificação do discípulo, eu sei qual é a qualificação do mestre. Porque o mestre só pode ser mestre se ele for discípulo. Então, primeiro eu devo estudar qual é a qualificação do discípulo. Se eu souber a qualificação do discípulo, humildade, determinação, paciência, veracidade, autocontrole, disciplina, aí eu sei qual é a qualidade do mestre. Aí eu posso dizer que eu tenho mestre espiritual dentro de mim, de verdade, né? Não simplesmente estou seguindo a minha mente, né? Mas é quando realmente eu me torno um discípulo que aí eu tenho mestre dentro de mim. Né? Que aí eu posso dizer que realmente o mestre se manifestou dentro de mim. Mas é um processo. O Tantra, ele mostra que é um processo de expansão, é como um parto. Ali vai contrair, contrai e depois expande, né? Aí tem as contrações do útero. Então é um processo de parto. Um parto porque a gente vai passar por um nascimento espiritual. O Tantra é uma iniciação que a gente tem a formalidade. Você veio aqui da escola, a gente fez a sua cerimônia de iniciação, mas a iniciação, ela está acontecendo. Ela não aconteceu naquele momento. Ali foi só uma formalização de que nós reconhecemos essa iluminação que está acontecendo com você. E você reconhece também a escola como a amparadora desse seu processo. Então é uma relação de confiança, de amizade, primeiramente. Aí a iniciação pode começar a acontecer. A iniciação está acontecendo. E existem vários graus, nunca vai parar, nunca. Mesmo quando tiver atingido o amor divino, ele continua expandindo o prazer para todas as possibilidades. Então, primeiro, concentrar a mente dessa meditação é o processo. E eu tenho visto que você tem captado muito bem o processo da escola. Quando você apresentou o Radharasa Shuddhanidhi, que era o livro de cabeceira também de nosso Baba Maharaj, Anantadasa Babaji, ele estava ali sempre comentando as glórias do Radharasa Shuddhanidhi, a melhor glorificação a Radharani. Tem belas descrições assim, você dá para ver a influência nos seus versos também. Aí, né? É muito bom ser influenciada pelos Goswamis. Aí, justamente, né, Vishwanath Chakravarti, o mestre da Bhakti Yoga, ele diz, você deve ouvir os passatempos de Krishna com as golpes, que trazem os sentimentos mais refinados do Cupido e de Irati, a sua contraparte, a paixão. O Cupido e a paixão, que era a de Krishna, o casal divino. Quando você escuta, você depois descreve com as suas próprias palavras. Aí você descreveu agora o Surya Puja, um outro lindo texto escrito pela Karuna, por favor. O Surya Puja, essa parte eu não te contei. A inspiração, né? O que foi que trouxe essa inspiração do Surya Puja? Eu estava fazendo, que com a escola eu faço também a prática da yoga, né? Bastante yoga, dos exercícios físicos, e aprendi a fazer o Surya Namaskar. E aí sempre faço, né? Tu me passou, faço algumas vezes por dia, né? O Surya Namaskar. E eu faço, às vezes eu coloco um áudio para ouvir. Eu estava escutando uma canção, que aí, que eu não estou lembrando, que descreve o corpo de Radharani, aí tem a parte que fala, né? Tirada, filha do rei Vrishabhana, adoro o sol, encontro o seu amado. Enquanto eu estava fazendo o Surya Namaskar. Daí comecei, quando eu terminei assim, eu parei um pouquinho e comecei a cantar japa, e aí na meditação e peça. Então, vou ler para você. Surya Puja. Sob as ordens de Jatila, nós levamos Radhika ao bosque e colher flores para o Surya Puja.
Recebemos diversas recomendações, pois um pavão louco está solta e ele belisca meninas indefesas na estrada. Radhika colhe flores para o Puja e seu sorriso inunda o universo de bem-aventurança, enquanto ela canta Shyam, Shyam, Govinda, Shyam. Seu reluzente rosto arredondado é o sol que ilumina o manto do céu azul estrelado. Radhika colhe flores sorrindo e pensando em seu amado. Seu brilho ilumina toda a criação. A Dasi, aqui entre os arbustos, vislumbra um momento em que Shyama surge como uma nuvem escura cobrindo o sol. Krishna Shyama caminha suavemente, sem que Radhika perceba. Ele se aproxima por detrás dela, juntando seus corpos. Com sua mão direita, ele a prende pela cintura, ao passo que com a esquerda, ele afasta seu fino manto de seda azul e com seus lábios corados, ele a beija em seu pescoço. Com os pelos arrepiados devido ao susto, Radhika vira o seu corpo para tentar se defender daquele aproveitador, que descumpre as leis do Dharma, ousando atacar pelas costas uma jovem donzela desafiante. Radhika olha em volta para pedir socorro às suas amigas, então percebe que está sozinha, com aquele trapaceiro. Franzindo suas sobrancelhas em grande ira, ela pensa: para onde foram aquelas traidoras? Devem ter aceitado qualquer pagamento desse enganador. Primeiro, atirando flores perfumadas contra o rosto de lua do menino Cristo. Depois, tentando afastá-lo, empurrando o tórax torneado com suas mãos delicadas. A jovem Radha tem suas tentativas de fuga frustradas e seu corpo ainda mais unido ao dele. Quanto mais ela tenta se afastar, mais ele agarra com força. Sentindo o volume da extensão do corpo de Govinda contra o céu, Radhika morde com vigor em seu ombro, enrijecendo ainda mais a musculatura daquele jovem libertino. Sorrindo, Shyama sussurra palavras ameaçadoras no ouvido de Radhika, que, espantada, cobre o seu rosto ruborizado, demonstrando timidez. Ele afirma que irá cumprir cada palavra, caso ela não o deixe acompanhar em segurança até o templo onde a oferenda será realizada. Temendo todas aquelas ameaças que aquecem seu corpo, Radhika concorda com a companhia do seu amado, que olha por cima do ombro dela, buscando orientações das servas que o indicam onde foi preparada a cabana de flores. O belo casal de jovens amantes caminha de mãos dadas, sorrindo despreocupados, trocam palavras jocosas, enquanto passeiam pelo bosque florido. Papagaios selvagens disputam em citação das maravilhosas qualidades de Radhesham. Ao adentrarem no templo construído em flores, o sacerdote e a sacerdotisa logo avistaram o altar de flores onde o fogo do sacrifício será consumado. Temendo que algum botão de rosa pudesse machucar a delicada pele de sua amada, Krishna se senta no tapete de flores. Segurando-a pela mão, Krishna oferece seu colo como assento para a doce Radhika. Radhika aceita e, enquanto movimenta-se suavemente para o seu trono, o sari que adorna seu corpo, incapaz de manter o êxtase, escorrega vagarosamente, desfalecendo ao chão, expondo as belas formas douradas que reluzem como milhões de sóis. Radha encontra seu assento de frente para o seu amado, que a abraça contra seu corpo. Veja quão maravilhoso é o Criador, que, após dar vida a toda a criação, atingiu seu auge ao modelar as divinas formas que agora dançam enroscadas na arena do Cupido, enquanto se apresentam como duas flores de lótus, uma azul e outra dourada, unidas a uma mesma raiz. Krishna faz queimar a pira do sacrifício, passeando com seus lábios vermelhos por entre os mamilos rosados de Radhika, enquanto ela asperge manteiga clarificada no fogo sacrificial. Nesta suntuosa arena, são oferecidas oblações ao sol, à lua, às estrelas, aos devas e aos elementos da natureza. Neste momento, com meus olhos embargados,
Entrego à minha amada Gurudeva um prato de puja, preparado com incenso, lamparina, água perfumada, lenço, frescas flores fragrantes, pasta de sândalo, condimentos que esquentam a união, bem como aqueles que refrescam os corpos suaves. A minha Gurudeva sorri docemente com seus olhos reluzentes ao receber os ingredientes de minha mão, fazendo então adoração ao sol brilhante e à lua escura, numa forma dourada, unidos numa sagrada comunhão. O sorriso, o olhar, o perfume de seu corpo, o doce som da sua voz e a satisfação de minha Guru Saki Manjari são os componentes do ar vital que mantém a vida do meu corpo. Peço ao Senhor do Universo que esta bela visão permaneça sempre viva em meu coração. Jaya Jagannatha. São os olhões de Jagannatha, os grandes seios de Shri Radha, os grandes olhos de Jagannatha, esbugalhados. Tem uma figura assim, né? Que a Devi aparece, com Jagannatha no peito, já viu? Não vi, não. Ela é a forma da Devi, e aqui é o Senhor Jagannatha. E os olhos do Jagannatha são os seios dela. Muito doce. São ingredientes muito essenciais. Inclusive, você falou que estava fazendo o Surya Namaskar, que é o exercício do yoga para saudar o sol. Hatha Yoga, o yoga do sol e da lua, onde tem a saudação do sol e da lua. Aí você estava fazendo a saudação do sol e veio o Surya Puja, que é a adoração ao sol. É esse momento que você descreveu do casal divino, que eles vão adorar o sol e se encontram nos seus passatempos amorosos. Aproveita aquele momento de adoração ao Deus do Sol. Né? E aí você traz aqui um outro ingrediente que a gente tem praticado, porque dentro do Bhakti Tantra, que diferencia um pouco do Bhakti Vedanta, o Bhakti Tantra, um dos ingredientes essenciais são os exercícios físicos da prática yoga, do yoga. Né? São exercícios físicos de moderado, coisas fáceis, como oferecer uma reverência de forma alongada, de forma expandida, de forma concentrada. Então, o Surya Namaskar, ele nos treina, a saudação ao sol, são esses 12 movimentos que treinam o nosso corpo nesse ato de amor. É um próprio ato de amor. Né? É como aí entra o ingrediente do Kama Sutra. Acho que essa literatura que você está escrevendo, ela é bem assim, Govinda Lilamrita, Kama Sutra. O Kama Sutra, por exemplo, ele é uma poesia do touro de Shiva, Nandi, quando ele contemplou o enlace amoroso de Shiva e Shakti. Da mesma forma que você descreveu, Nandi descreveu e saiu o Kama Sutra, que são as 64 posturas de Shiva e Shakti, né, no seu ato de amor. E assim também você traz essa literatura rasika do amor de Radha e Krishna, dentro do Surya Namaskar. Ou seja, o próprio Surya Namaskar, a própria saudação ao sol, se torna uma meditação rasika, que vai trabalhar a sexualidade de forma elevada, né? Elevando os chakras. Porque dentro da prática yoga, a gente vai praticar pranayama, né? Asana, a postura física, o exercício respiratório, que é para elevar a consciência nos chakras superiores. Onde ele está lá no chakra genital, ele vai agora para o Sahasrara Chakra, ou para o Agya Chakra, ou pelo menos aqui no coração já está expandido. Então, essa meditação é o que é desejável dentro do Bhakti Tantra. Eu pedi para você vir aqui porque quando você me apresentou, aí eu digo, não, ela está entendendo realmente qual é a forma de se praticar essa disciplina, espontaneamente. Então, aqui é o verdadeiro significado do Surya Namaskar. A gente vê várias pessoas explicando qual é o significado da saudação ao sol no Hatha Yoga. Aqui a Karuna deu o mais profundo significado, nos pés de lótus de Shri Radha. O significado do Brahma Gayatri, Om, Bur, Burva, Swaha, que é usado na cerimônia de fogo. Aqui você trouxe o ingrediente do Purusha Shuktam, que foi agora apresentado pela Vimala Devidasa aqui no Instagram das Amigas de Radhika.
Você vê aí no Instagram das amigas dela a leitura do Purusha Shuktam, que é um livro que descreve a cerimônia de fogo, onde se oferece ghee, manteiga clarificada e alimentando o fogo, jogando grãos, cantando mantras, adorando todos os devas. Esse ritual de sacrifício é descrito como significado da realização espiritual. Mas aqui você trouxe um significado ainda mais profundo, que é o significado da minha união amorosa com o divino, com o casal divino. Quando eu consigo me tornar um amante do casal divino, com intimidade. Então, esse é o verdadeiro significado do Tantra, do Surya Namaskar, que a gente pratica junto, né? Uma vez por semana a gente se reúne para fazer yoga. E eu sou muito feliz pela sua companhia, que me inspira a estar expandindo o significado do Surya Namaskar, da saudação ao sol. Eu vejo que esse seu texto é um texto muito querido para mim, porque ele é uma compreensão profunda da saudação ao sol e traz o significado do Govinda Lilamrita. Ele está trazendo ali o significado do Govinda Lilamrita. E que foi inspirada na canção dos Baus também. Olha, do Baú dos Baus. Não sabia. Por essa parte eu não contei, eu mandei o texto. Não tem como o motivo da inspiração. Reage durante o... Vai cantar? Tirada Shirada, filha do rei Vrishabhanu, é a mais doce entre as dopes de Brahma. Shirada, filha do rei Vrishabhanu, adora o sol e encontra o seu amado. O Shrirada, filha do sol Vrishabhanu, adora o sol e encontra o seu amado. Shrirada, filha do rei Vrishabhanu, adora o sol e encontra o seu amado. Desculpa, eu te cortei. É porque... Eu perguntei se tu ia cantar, e aí tu estava pegando o violão. Tem alguma, às vezes, né, quando eu estava escutando o mantra, quando a gente, falamos comigo, né, quando eu estou vendo, né, meditando na letra, no que significa o mantra, é um estímulo para a meditação, para essa contemplação do corpo girada, né, esse mantra que traduziram, primeiro descreve o corpo de Radharani, aí depois está entrando, né. Ele começa dos pés até todos os jeitos dela, vai descrevendo cada parte do corpo. Que é inspirada num dos capítulos do Govinda Lilamrita, que é o 11º capítulo do Govinda Lilamrita, que inspirou essa canção. Que é... Sim, essa melodia é porque ela já existe numa canção indiana, mas não é a letra da canção indiana. É uma canção que escrevi baseada no 11º capítulo do Govinda Lilamrita, que é quando Radha e Krishna praticaram o seu ato de amor, estavam brincando no Nikunja, e depois que eles terminam de fazer amor, as sakis chegam, e elas olham pela janela, e elas começam a descrever o corpo de Radharani. Aí cada uma vai cantando um verso, cantando uma parte do corpo dela. Uma começa a descrever os pés, as pernas, os joelhos, as coxas, o quadril, o umbigo, a barriga, os seios, os ombros, os braços, as mãos, o pescoço, né, o rosto, cada detalhe, o pontinho negro, os lábios, o nariz, a pérola do nariz, os brincos e as orelhas e os brincos, as sobrancelhas, os olhos, os olhares, a testa, a tílaca, os cabelos, os enfeites de cabelo, a trança, o jeito dela andar, o jeito dela falar. Cada verso vai contando isso. Então é uma canção muito longa, que no CD dos Baus a gente gravou só uma pequena parte dela. É um resumo, pula vários versos.
Tem vários versos que são ali censurados, né? Digamos assim. Porque senão a canção fica muito longa. Mas no cancioneiro, no livro, você encontra todos os versos. É uma canção bem longa. Mas a minha voz não tá boa, não, agora, não, para cantar. Faltou voz, eu fiquei emocionado. Seus joelhos são porta-joia, onde o Criador escondeu sua riqueza, o tesouro tão desejado. Falou dos joelhos, eu lembrei dessa. Os joelhos são porta-joias. Né? Vai ter que abrir esse porta-joias para encontrar a riqueza escondida dentro deles. O tesouro tão desejado por ti. A canção é muito bonita, né? Muito bela. Essa canção ela começa dizendo que os seus pés são massageados pelas belas mãos do príncipe de Vraja. É justamente aquela visão que você descreveu, de Cristo massageando os pés dela. A canção já começa assim, né? Os seus pés são massageados pelas belas mãos do príncipe de Vraja, o amado filho do rei Nandababa. Suas pernas enlouquecem Krishna, suas coxas são parque de diversões para o deleite das mãos de Govinda. Esse verso é censurado, ele não foi colocado. Essa parte eu não conhecia, né? Suas nitambas são grandes e douradas, fazem Krishna lembrar-se de Govardhana, onde ele sempre passa suas tardes. Shri Radha, filha do rei Vrishabhanu, sempre está com suas amigas a seu lado. Sua trança, negra qual Jamuna, se movimentando como uma serpente, parece que vai morder seu amado Shyama. Esse verso ele é especial. Ele tem porque Rupa havia composto um verso de que dizia que a trança de Radharani era como uma serpente que se movimentava e que parecia que ia picar Krishna. Aí, quando ele escreveu isso, aí o guru dele, o Sanatana, disse, não, isso não é uma boa comparação, comparar a trança de Radharani com uma serpente. Aí eles foram tomar banho no rio, depois que estavam discutindo sobre isso. Aí, quando ele foi tomar banho, aí o Sanatana Goswami viu na margem do rio Radharani. E ela estava andando, e era como uma menina que tinha uma serpente nas costas. Ele gritava, Lali, cuidado, essa serpente vai morder você. Aí depois ele entendeu que era a trança dela. E depois ela some. Aí ele entende que era Deus. Aí ele diz para Rupa, ó Rupa, sua comparação é certa. Realmente, é como uma serpente. A gente falou do Senhor do Universo, né, de Jagannatha, que o Senhor do Universo sempre me habitui com essa bela visão. Tem algumas explicações sobre o aparecimento do Senhor Jagannatha com aqueles órgãos, né? Aí, em cada universo, em cada capa, ele aparece de uma forma. Aí, uma das explicações que me contaram uma vez foi de que Krishna estava caminhando, né, no... Acho que foi, não lembro onde foi. Estava caminhando e aí viu uma serpente numa árvore, estava balançando. A serpente pendurada numa árvore. Aí que quando Krishna viu aquela serpente, se lembrou da trança de Radharani. E aí ficou em êxtase, os olhos esbugalharam, ficou rígido assim, querendo abraçar Radharani. Saudade de Radha. Aí quando Balarama, na primeira, aí depois chegou Subhadra. Aí quando Subhadra viu aquilo ali, olhou assim, que Krishna está dessa forma, ela também entrou em êxtase. Aí depois chegou o seu Balarama, que olhou a êxtase de Krishna e de Subhadra e entrou em êxtase. A serpente, em todas as grandes culturas antigas, você vê que tem uma ligação muito forte com a vitalidade, com a sexualidade, né? Com a energia da Kundalini. Então, a serpente ela nos dá esse indicativo do direcionamento da nossa energia vital. Claro que a serpente ela pode nos conduzir a reinos inferiores, infraterrestres, né? Da escuridão, onde não é alcançada a luz do sol. Mas, por outro lado, ela também pode nos tirar das profundezas
para nos elevar para o alto também. Então, ela tem o significado de que você pode se perder nela, ou que você pode também elevar os seus desejos. Aqui, nos passatempos de Radha Krishna, Krishna é a serpente negra que pica Radharani, que pica todas as golpes e que enfeitiça elas para Deus, para o divino. Então, conduz a nossa energia vital para o alto, para os níveis mais refinados do prazer. Tem várias histórias de Jagannatha, assim, bem nascicas mesmo, né? Bem nascica. Então, ainda mais porque a história do Senhor Jagannatha está ligado aos Shaktipita, que é os locais aonde caíram os 64 partes do corpo de Shakti, da esposa do Senhor Shiva, quando a Sati foi incinerada e cortou o corpo dela em 64 partes, ali cai, o Jagannatha Puri é um dos 64 partes do corpo da deusa. Então, ele está ligado também a essa coisa do Tantra, que são as partes do corpo da mulher, que é a própria compreensão dessa música. Porque dentro do Tantra a gente vai compreender que o corpo feminino é a deidade de Shri Radha. Então, dentro do Tantra existe a prática de Nyasa, que no Vaishnava Bhaktivedanta, a gente pratica um pouco de Nyasa quando a gente passa Tilaka. A Tilaka é o Nyasa, você toca essa parte do corpo e canta o mantra. Depois toca a outra parte do corpo e canta o mantra. Então, cada parte do corpo é consagrada. Então, o corpo feminino, ele é o próprio arsenal do prazer, o arsenal do cupido. É a forma de Radharani, né? Que é a imagem e semelhança de Deus. Então, é a imagem e semelhança de Radha. Então, cada parte do corpo, a tântrica, ela vai cantar os mantras. Né? Ela vai tocar seu corpo e vai invocar a presença de Radharani, vai instalar Radharani no seu corpo. Então, essa canção ela é um nyasa. Né? Se você vai tocando as diferentes partes do seu corpo à medida que vai cantando. Ele traz também um verso da Yoni Shakti. Eu vou até aproveitar aqui e trazer esse verso também dessa canção, né? Porque está ligado aos 64 Shaktipitas, aonde o Senhor Jagannatha também apareceu devido a essa manifestação dos Shaktipita. E de todos os pitas, o melhor é Yoni Pita. De todos os tantras, o melhor é Yoni Pita, né? O local da Yoni. Então, a sua Ione sempre perfumada, sua Ione sempre perfumada, com a fragrância dos desejos amorosos, é o portal dos prazeres de Gopala. Com a fragrância dos desejos amorosos, é o portal dos prazeres de Gopala. Shri Radha, filha do Sol Vrishabhanu, é amante do Senhor do Universo. Shri Radha, filha do Sol Vrishabhanu, é amante do Senhor do Universo. Essa parte foi censurada, não foi? Só aqui para os poucos que ficaram essa live inteira com a gente. Ó. Foram poucos mais que ficaram aqui com a gente até o final. Gratidão aí a todos os devotos que vieram aqui celebrar com a gente, né, essa amizade aos pés de lótus do casal divino. Gratidão, Karuna, por ter topado vir aqui enriquecer essa noite de quarta-feira com os passatempos do casal divino que brotaram do seu coração. Misericórdia do Buda. Que o Guru Deva nos abençoe a todos. Gratidão, amado. Tá bom? Tá bom. Beijo. Já era. Primeira vez.